Olá! Estamos aqui hoje para mais um papo com gestor escolar. Então, eu trouxe para a minha companhia e a sua companhia a Maristela Bonilauri. Seja bem-vinda, Maris. Obrigada. Então, Maris hoje vai conversar com a gente sobre como ser uma gestora escolar na área pedagógica, como ter essa aproximação com os alunos, com os familiares e os grandes progressos que ela teve e tem nesta área. Então, vamos começar agora nosso bate-papo. Eu gostaria que você falasse para a gente da sua caminhada na educação. Como que foi, não é, que você veio parar na educação? Porque a gente tem uma série de possibilidades de escolha profissional. É verdade. Eu cheguei na educação há 34 anos. Meu sonho começou lá na infância, quando, por incrível que pareça, minhas bonecas eram minhas alunas, né? E já escreviam uma história para o futuro. Estou há 34 anos na educação, sendo que há 20 na rede pública do Rio de Janeiro. Uau! Eu sempre digo que eu brincava de duas coisas, escolinha e panelinha. Então, assim, eu amo ambiente escolar, dar aula, essa coisa, e cozinhar, porque acho que são dois prazeres que eu trouxe da infância para o dia de hoje. E me fala da sua trajetória educacional. Você estudou, como é que foi? Eu fiz o magistério, né, o antigo magistério, sou formada em pedagogia e tenho especialização em educação especial inclusiva. E inclusive esse curso está sendo muito importante nos dias de hoje, não é, Maris? Porque eu tenho visto, não sei se a gente que não tinha uma tecnologia ou estudos tão avançados para detectar dificuldades de aprendizagem ou crianças que precisam de uma assistência maior, mas eu tenho sentido muita necessidade de ter esse olhar inclusivo. E você percebe isso? Com certeza. Essa necessidade surgiu muito, né, no período que eu estive na coordenação pedagógica, foram quase 11 anos, e com a chegada das crianças, né, as turmas regulares, porque antigamente nós tínhamos as escolas que recebiam essas crianças, classes especiais, né, e o formato da educação ele foi mudando, né, e foi trazendo para as salas de aula, felizmente, apesar do desafio, as crianças incluídas, né, com necessidades especiais, e que foram fazendo com que houvesse essa necessidade de um conhecimento melhor, né, para atendê-las da melhor maneira possível. E aí você foi buscar isso, né? Eu fui buscar a formação. Foi através da coordenação que essa necessidade se tornou maior, né? Eram poucos alunos que nós tínhamos nas classes regulares. A maior parte ainda fazia parte das classes especiais. E aos poucos eles foram chegando para as nossas turmas e essa necessidade do conhecimento, né, foi se tornando cada vez mais urgente. Sim, sim. E assim, Maris, você esteve na coordenação por 11 anos. Assim, conversa com a gente quais foram os seus grandes desafios. Porque você está à frente de uma escola, responder por um pedagógico, de uma instituição, né, com cerca de 800 alunos, toda uma camada forte de professores, não é? Quais são os desafios que você achava assim, mais impactantes na tua gestão? O ambiente escolar, ele é um ambiente vivo, né? Por mais que haja planejamento, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, quando você está numa função, na gestão, você tem que ter um olhar amplo. Na sala de aula, você tem um olhar amplo para os alunos, né? Mas dentro de um espaço fechado. E quando você está numa escola, você tem que ter um olhar amplo para tudo. Porque, na verdade, você faz tudo dentro da escola, né? Você não consegue separar o que é da sua função como coordenação, o que não é. Então, para a escola acontecer, você tem que ter um olhar, um conhecimento, um pouco de cada coisa, né? Estar aberta para ouvir,
para mudar caminhos, para mudar ideias, até filosofias, para que as coisas aconteçam. Né, que o objetivo ali é justamente atender a clientela escolar. Então, para o benefício deles. Então, a gente aprende, né, a ouvir diversas ideias, diversos pensamentos que às vezes são diferentes do nosso, experiências, e a gente aprende a transformar aquilo em uma realidade positiva. Que bacana. Então, assim, você, de certa forma, está falando de soft skills quando você está falando de uma escuta atenta. Exatamente. De um olhar, né? Um olhar, assim, mais determinado para uma parte, para um grupo e para o todo. Você trabalha com esse movimento. Eu olho o todo e eu olho cada um ao mesmo tempo. Então, quando você aperfeiçoa essa sua comunicação, né? Exatamente. E com essa visão de futuro, porque é uma outra coisa que o gestor tem que ter, a visão do futuro. Sim. A visão integral. Uma flexibilidade, né? Porque às vezes você planeja e tudo muda. Muda às vezes de uma hora para outra. Né? Às vezes a coisa está para acontecer e você tem que mudar todo um contexto. Então isso faz com que você aprenda não só a também aceitar colaborações. Porque às vezes, né, nós temos aquela ideia, né, da experiência, do tempo, mas em certas situações alguém pode te trazer uma colaboração essencial para aquele momento. Né? Então nós temos que ter eu acho que é uma habilidade que tem que ser muito trabalhada, o ouvir. Né, o ouvir para atuar, para agir, para modificar, né, ou para continuar. Então, eu acho que esse comportamento dentro da escola, né, ele tem que ser o tempo todo vivo, ativo. Nós temos que aprender a trocar experiências, a aceitar a fala do outro. Isso faz até com que mude, né? Mude não só o fator profissional, mas o fator pessoal também, né? Eu falo que assim, que todos os dias eu sou uma nova Maristela. Porque todos os dias eu tenho um desafio, né? Todos os dias eu tenho que pensar algo diferente. Hoje eu estou em sala de aula, mas na época da coordenação eu tinha que pensar algo diferente para a escola caminhar positivamente. Né? E sempre com aquele cuidado que, claro, nós ali trabalhamos o tempo todo com pessoas, né? E pessoas pequenas, são os nossos pequenos, os nossos jovens, né? Que estão nos ouvindo. E aí a gente lembra da nossa época ali também, né? Quando éramos pequenos, nossos professores. Então, uma fala inadequada talvez mude a trajetória de uma criança que está do nosso lado, de um adulto que está do nosso lado, né? De um colega de trabalho ou de um jovem da escola. Então, assim, muitas vezes nós temos que ser, né, mais enérgicos, mesmo quando a gente está envolvido com a criança, envolvido com a situação ou do colega ou do responsável que chega na escola querendo desabafar, querendo ouvir. Né? Mas naquele momento ali nós temos que ser o pilar, né? A base para o auxílio do outro, né? Para o auxílio do próximo. Então isso é uma aprendizagem, a gente não consegue do dia para a noite. Né? Alguns momentos a gente escorrega, né? A gente desaba, a gente se emociona, a gente tem vontade ali de carregar aquela pessoa para casa para ajudar mais. Então assim, a gente aprende. A escola é um aprendizado profissional, mas principalmente pessoal. Sim, e aí você aprende as habilidades e atitudes para a sua vida. Exatamente. Né? No dia a dia, para a gente caminhar. E a gente acaba, de certa forma, espelhando isso nos outros ambientes que a gente convive. Exatamente. Não é? Assim, eu quero dizer para você que está aí, que a Maristela foi 11 anos coordenadora, mas ela optou dar um tempo para ela, não se afastou da educação, ela está agora tendo um tempo para ela, para os momentos dela, porque é uma atividade que a gente não tem hora para acabar normalmente, né? Não. Porém, o olhar dela não muda. Acho isso legal, porque ela, além de estar na sala de aula, que é o que a gente faz com muita honra cada vez que a gente entra, Sim. Estar com criança não é demérito, ao contrário, foi aquilo que a gente abraçou, mas ela tem esse olhar, né, do todo, não perde esse olhar, acho interessante. Não perde. Porque quando ela chega,
chega assim, eu percebi isso, hein? Atenção com aquilo. Então, você percebe que a gente tem sempre um ganho em ter você tanto lecionando, mas quanto ser mais uma digamos assim, mais uma zeladora da educação, mais alguém que está contribuindo para que o trabalho, né, tenha um sustento. E eu acho que isso aí que é a tal da gestão democrática que está na LDB, né? É esse partilhar, é esse ouvir, é esse trazer, vamos conversar, vamos ver o que a gente apropria das melhores ideias, não é? Porque é um fazer constante e um fazer coletivo. Então, eu só creio que a escola só tem a ganhar, não é? Sim, sim. Porque estamos trabalhando em prol dela. Então, assim, o que eu vejo, que você trabalha com as soft skills dentro do teu dia a dia, sem mesmo usar a nomenclatura, porque na verdade Exatamente. A nomenclatura foi aquilo que o americano colocou como uma habilidade leve e tudo, mas que eu acho que tem um papel fundamental, principalmente no trabalho de inclusão, que é o que você vem desenvolvendo muito bem, assim, não só porque você abraçou, mas a gente vê os casos acontecendo, e aí eu tenho que falar para você que a gente chora mesmo, a gente chora quando a gente compartilha as coisas que estão acontecendo. Então, Maris, fala um pouco pra gente, assim, como é lidar com crianças? Você tem crianças autistas, não é isso? Tenho 2 alunos no horário, né, que eu leciono manhã e tarde, 2 alunos autistas, mas tenho 2 alunos sendo avaliados, né? Então, assim, eu penso a inclusão, e aí é uma coisa, assim, pessoal, né? A palavra já diz, né? Você trazer alguém para um local, para o maior, né? E assim, na verdade, a inclusão sempre existiu, não só daquele aluno, né, que tem sua condição diferenciada, mas daquele aluno que não acompanha a turma, tem sua dificuldade de aprendizagem, às vezes é uma dificuldade social, né, às vezes é uma dificuldade familiar, ou então pessoal, às vezes é um aluno muito tímido que não consegue, né, se integrar ao grupo. Então, na prática, nós trabalhamos a inclusão a vida toda. Né? Quando os nossos alunos começaram a chegar nas escolas, e isso é claro que o que a gente não conhece amedronta, né? Todo desafio que a gente não conhece, isso causa medo. Mas eu acho que o principal, e para mim é o principal da vida, é o amor. Né? Então eu digo assim, que a inclusão ela começa no coração. Quando você recebe alguém que necessita de uma ajuda e você pode ajudar, só o fato de você olhar para ele, você já abre portas para um caminho diferente. Você já se importa em se informar, você se importa em dar atenção e oferecer o melhor, mesmo que você ainda esteja começando, que você não tem, né? Eu fui buscar a formação pela necessidade da coordenação na época, mas é muito mais do que isso. Eu fui buscar informação no dia a dia. Fui para as redes sociais, fui para os livros, fui para os cursos, porque a gente pensa sempre que não é o suficiente. E a gente vai buscando se aprimorar, a gente vai buscando mais informação. Aquilo vai fazendo parte do nosso dia, né? Vai fazendo parte como o ar que nós respiramos. Torna-se natural. Torna-se natural pensar o outro, pensar para o outro, né? Assim como nos momentos que eu estive com alunos em turmas de alfabetização, que eu pensava naquele aluno que não caminhava, esse aluno que chega, que eu falo assim, com um pouquinho de diferença, um pouquinho de necessidade a mais, eu só tenho que pensar uma outra maneira de atendê-lo, né? E eu digo sempre que sempre há uma possibilidade de crescimento com estímulo. Né? Então, se há um pinguinho de possibilidade, se alguém faz alguma coisa pelo outro, o outro caminha. Então, é necessário, que eu falo, que é importante que a gente saia de casa sempre olhando para cima, olhando para os lados, porque um simples bom dia salva vidas.
né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que tá esquecida. Às vezes um bom dia até para um desconhecido. Uma bolsa que você segure, um bom dia que você dê, né? Um colega de trabalho que você passe e perceba que ele está diferente porque você está com o olhar para o mundo, seus olhos estão para o mundo, né? Você diz, está acontecendo alguma coisa? Ele pode não te contar, mas o fato de você ter vontade de ajudá-lo, você ter olhado para ele, muda o caminho, né? E assim acontece nas nossas salas de aula. Eu falo sempre assim, eu falo para os pais, eu não estou preocupada, ele vai conseguir muito, não, ele vai conseguir alguma coisa, né? Se a minha criança não conseguia colocar a mochila na cadeira, e ela começa a colocar a mochila na cadeira, ela aprendeu, né? Se ela não conseguia ainda guardar o lápis no estojo, se ela consegue guardar, ela aprendeu. Então, assim, a gente caminha, né? O aprendizado é isso. Eu tenho 34 anos de magistério, eu aprendo todos os dias, eu aprendo sempre, eu estou sempre em busca de novos conhecimentos, onde eu acho uma possibilidade de ouvir, de mudar, né? Eu ouço um termo diferente, eu vou buscar para ver, e às vezes a gente descobre que a gente já fazia. Era uma questão de dar nomes, né? Sim. Dar nomes ao que a gente faz. Então, assim, eu acho que o coração aberto, a afetividade, faz você caminhar. E eu acho que é um comportamento aprendente. Exatamente. A gente está sempre aprendendo. É um gerúndio acontecendo toda a vida. Sim. Né? Exatamente. E assim, eu acho que o compartilhar, o dividir, né? Às vezes eu não sei coisas, eu vou atrás de alguém. Sabe, eu vou perguntar, eu presto atenção num colega de trabalho, sabe? Não tem nada melhor, assim, que não seja mais bacana do que você também aprender com o outro, né? Na época da coordenação, às vezes eu dava uma ideia para uma professora. Eu pensei em fazer isso, isso e isso. E às vezes a professora vinha com uma fala, um olhar, uma atividade tão simples, né? E que era muito maior no resultado do que aquilo que eu aprendi. Então, assim, eu tenho a visão de que não sabemos tudo. Aprendemos sempre. Sempre há espaço para aprendizagem. Sempre há espaço para voltar numa escolha feita, né? Sempre há espaço para mudar caminhos ou reafirmar ideias. E eu acho que junto a isso, é claro que o nosso dia a dia não se faz, né, só da afetividade, a gente precisa do conhecimento, mas você busca o conhecimento com a certeza de que ele vai te trazer resultado. Sim. Né? Porque assim, eu acredito na educação. Eu ouço tantas vezes falar do professor, né, da vida do professor, do salário do professor, mas eu acho que o meu papel, ele é fundamental, né? Ele é imprescindível na sociedade e assim, eu tenho consciência da minha escolha. Então, quando eu entro em sala de aula, para eles, né? Eu levo o que é melhor de mim. Então eu falo assim para eles, né? Eu ponho um batom para ficar bonita para eles. Eu ponho uma roupa que eu sei que eles vão gostar. Interessante que enquanto eu estive de máscara, no dia que eu tirei a máscara, eu botei um batom colorido. E eu passei a trocar as cores do meu batom porque eles observaram isso. Então era importante a cor do meu batom. Né? E eu falava para eles, gostaram? Qual é a cor que vocês querem amanhã? Né? Isso traz a pessoa para você, traz o aluno. E no relacionamento afetivo, você passa a tentar ser melhor pelo outro. E aí o resultado em sala de aula sempre aparece. E aí, agora eu vou falar para o diretor, para o assistente que está aí, né, compartilhando essa live com vocês. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, que isso aqui é uma aula, não é verdade? É uma aula.
porque às vezes a gente acha que só a universidade vai dar conta de todos os saberes, de preparar para a sala de aula, e a gente descobre que o componente principal está dentro da gente. Exatamente. Com essa fala da Maristela aqui, a gente entende que o princípio de tudo está em nós mesmos, que é o amor e é a busca, né? E a consciência de transformação. Porque Maristela e eu ficávamos durante a pandemia assim, eu estou fazendo curso tal, eu estou fazendo curso tal, vai lá e dá uma olhadinha, né? Lembra que a gente ficava fazendo curso? Porque aproveitamos todo o tempo para estudar. E é isso, não é porque você está só na função da coordenação, da direção, na sala de aula, que você tem que ficar na zona de conforto, né, Maris? Essa busca, ela é todo momento. Porque, de certa forma, você está gerindo 2 turmas, você tem 60 e tantas crianças alfabetizando, você tem alunos incluídos nesse processo e você tem que dar conta disso. E todo o seu planejamento acontecendo. Então, assim, eu vejo, claro, está claro para você que ela é uma professora com uma visão construtiva, com uma visão de uma abordagem personalizada, e é isso que a gente vê. Eu estou de testemunha, é isso que a gente vê quando a gente chega na tua sala de aula, no teu espaço, porque é um canto prazeroso. A gente vê que as crianças são felizes e a gente percebe que isso também vai para o lar, né? Fala um pouquinho como foi o seu trabalho na pandemia. Foi um desafio, né? Porque a parte tecnológica, né? O professor não tinha tanto conhecimento, né? E nós tínhamos que nos comunicar. E assim, o professor ele está sempre no meio de pessoas, no meio de crianças, no meio de muito afeto, no meio de muito amor. E viver sozinho dentro de uma casa, né? Não podendo trocar, né? Não podendo se aproximar, abraçar, beijar, porque o nosso dia a dia é assim, né? A forma deles nos oferecerem, né, os sentimentos é abraçando, é beijando. Então, para mim, né, tão falante, tão acostumada a abraçar, beijar, foi bem difícil. Algumas vezes eu fui trabalhar na escola, sozinha na minha sala, porque eu não podia estar com ninguém. Então eu ia para minha sala, preparava a minha aula, não passava por ninguém, ia direto, fazia minha aula, mandava, tirava foto da minha sala para os alunos, para que eles não esquecessem o ambiente deles de escola, né? E aquilo para mim também me dava um ar, né? Eu não estava com eles, eu não estava com os meus colegas de trabalho, porque eu não podia ver ninguém também, não podia lá me aproximar, mas eu mostrava para eles que aquele ambiente estava ali esperando por eles, que as minhas salas continuaram arrumadas para eles, né? Então, quando nós retornamos, eu tinha uma turma de educação infantil. Então, onde os pequenos precisavam da minha presença, né? Mais próxima. E a gente vai. Né? A gente vai com todos os cuidados necessários, porque a escola sempre teve essa preocupação, mas assim, a volta, né? A volta trouxe alegria, né? Para todos. Então, eu falo assim, que eu digo que o dia que eu acordar e pensar assim, eu tenho que trabalhar hoje, eu falo, está na hora de eu encerrar a minha participação na educação. Eu vou pegar minha bolsa e vou me embora. Vou me aposentar, porque já estou no período para me aposentar, mas não me vejo nisso, né? Eu penso assim que a educação, eu ainda tenho um grande caminho para a educação. Eu acho que eu posso fazer ainda muita coisa, né, pela educação. É prazeroso você encontrar alunos, né? Eu estou ali no mesmo bairro desde 2003. No Rio de Janeiro. Escola do Rio de Janeiro. E escolas próximas. Então, eu tenho mães de alunos hoje que foram minhas alunas em outra escola, que é uma diferença apenas de um condomínio para outro. Então, eu estou numa área muito próxima, né? Eu encontro pessoas que eu vi que quando eram crianças e hoje têm os filhos na escola. Então, assim, é bacana, é bonito você encontrar um aluno que lembre de falas que você teve, de
palavras do dia a dia que ele não esqueceu porque ajudou em algum momento, entendeu? Até alunos que falam assim, eu era muito levado, olha, a senhora chamou meu responsável, porque eu lembro de coisas, né? Mas alunos que fizeram questão de falar comigo na rua, né? Então, foi porque foi importante aquele momento, né? Eu falo assim, que é que nem professor, é que nem pai e mãe, né? Quando tá lá dando a bronca, quando tá chamando a atenção, é por amor, né? Porque educar dá trabalho. Sim, e aí eu tô vendo toda a empatia, olha a empatia aí, da preocupação com esse aluno, de falar com essa família, de estar presente, e é muito importante porque às vezes a gente vê o papel da gente esvaziado pela mídia, e no entanto quando a gente estou conversando contigo, conversei com a Flávia, sabe, pessoas que sentam aqui e transborda assim, amor pelo outro. Sonho meu que só tivéssemos pessoas assim, com essa visão, porque é uma visão de amor e uma visão de profissão, uma visão de chegar no outro, né? E não perder isso, porque você foi coordenadora, está professora, daqui a pouco pode voltar para uma outra função, depende se você quiser, assim como a Flávia também é diretora, em outro horário, mas uma coisa a gente não deixa de ser professor. E o professor, ele é amoroso, não é? A gente passa o dia todo recebendo um monte de abraço pela cintura, porque eles são pequenininhos. Como, né? Não é verdade? Sim. E assim, eu penso que a coordenação, ela abriu a porta da minha sala, né? Enquanto professor, nós vivemos ali, né? Tentando atender a todos os alunos, as turmas são muito cheias, com todas as necessidades possíveis, diferenciadas, né? Mas a coordenação me abriu as portas. Então, quando ela abriu a porta da minha sala, eu percebi que do outro lado eu podia ter uma colega que precisava da minha experiência ou eu precisava da experiência dela, né? A escola de aula, ela não é só o nosso aluno. Todos os alunos são nossos. A nossa responsabilidade, ela também não está só dentro da escola, está dentro da sociedade. Então, se nós temos um olhar sem estarmos abertos a mudanças, né? A gente bloqueia a pessoa, né? A gente impede a mudança da sociedade e eu falo muito assim, né? Porque a gente liga a televisão, a gente ouve, né? Tantas coisas em relação ao professor, ou a gente ouve as pessoas, né? Um determinado momento da minha vida, escutei uma pessoa falar assim para mim, você é só professora? Eu falei, não, eu sou professora. Falei, porque eu ajudei você a ler, não é? Uma colega ajudou a ler. Eu falei, porque senão você também não teria se formado. Uhum. Então, assim, eu tenho muita consciência do meu trabalho. Eu nunca, em 34 anos, eu achei em algum momento que a minha escolha profissional fosse uma escolha pequena. Eu entro em sala de aula com comprometimento, com vontade, com alegria, porque a escola me dá alegria, né? Quando eu entro na escola, eu estou feliz. Então, assim, o que eu recebo, eu acho que eles me dão muito mais do que eu ofereço. Eu acho que o tamanho, né, a grandiosidade do que eu recebo na educação, eu recebo dos alunos, eu recebo dos responsáveis, da comunidade escolar, da equipe que eu trabalho, né? Nós estamos, em grande parte, há 15 anos juntos. É uma troca, né? É que nem uma grande família. Temos diferenças, né? Temos semelhanças. Tem dia que uma tá mais fechada, outra tá mais triste, né? Mas tem sempre uma ali para te socorrer. Tem sempre um olhar para te ajudar, né? Essa também é uma das vantagens, talvez seja pela escola que eu trabalho, pelo ambiente, né, da escola, por estarmos juntas há tanto tempo, nós vimos os filhos crescerem, nossos netos estão chegando, né? Muitas chegaram lá solteiras e hoje são casadas. Então, assim, é muito maior, né? E eu falo a grandiosidade do afeto.
E é uma construção. É uma construção. Porque acaba um fazendo parte da vida do outro, uma família Exatamente. fazendo parte da vida da outra. E você vai percebendo que essa escola, esse relacionamento do grupo, cria uma identidade. Exatamente. Isso que eu acho bacana, que eu acho que o gestor que está nos assistindo agora, ele tem que pensar nisso, construir relações. Porque uma coisa que a gente vê muito em instituições privadas é o quanto os professores transitam, eles não ficam. Exatamente. Entendeu? Eu como docente de música, passei por algumas escolas privadas, escolas até de porte, e aí você percebe que não cria uma identidade, não cria um afeto, um vínculo, né, com a instituição, até com aquele prédio, com aquela parede, com aquele grupo de pessoas. Exatamente. Por quê? Porque você vai lá e cumpre só aquela aula que eu tenho que dar e vou embora. Então, assim, eu acho que o gestor tem que ter essa preocupação em gerir pessoas, porque a escola é feita de pessoas, em primeiro lugar. Ouvir, comunicar, ser flexível e ser firme nas suas decisões. Não digo autoritário, mas digo firme. Né? E, a partir daí, começar a construir uma caminhada. Porque, assim, é muito bom quando você chega, e eu vou falar para você que está aí, quando a gente chega para dar aula e você chega num lugar em que as pessoas, em que há uma identidade, há um modus vivente, você só entra ali para cumprir digamos assim, o protocolo do dia a dia, porque já está tudo estabelecido, sabe? A instituição anda, ela caminha. Exatamente. Né? E essa tua visão aí é uma visão que, no geral, a gente percebe que acontece. Claro, uns mais, outros menos, né? Mas você percebe que é uma aprendizagem, né? Exatamente. Então, a gente precisa de todos para que possamos caminhar de uma maneira tão, assim, harmônica. Porque a gente percebe que o aluno que foi lá, recentemente recebemos aquele aluno da Marinha, né, com aquela farda, e todo mundo tirou foto, né? Ele foi aluno seu, ele foi aluno de Maria Cláudia, a diretora lembra dele. Ou seja, então, você vê que ele cria ali um ambiente e todo mundo fica feliz quando vê que está se formando, que conseguiu um posto elevado para a comunidade que não tem tanta expectativa palpável, e isso anima, isso estimula, né? E faz a gente ver que vale a pena, mesmo quando você entra numa sala e que você olha, poxa, eu vou dar o meu melhor. Não interessa que, de repente, 100% não vá captar aquilo, mas você vai transformar alguém. Porque também não pensa que projeto social dá conta de 100%, porque não dá. Existe uma estatística também que é bem menor. Mas não pode deixar de existir. Trabalhos como esse, de amor, de afeto, de profissão, não pode deixar de existir. E agora, Maris, assim, eu queria perguntar para você, você acha que a universidade, ela te preparou para esse momento em que você teve que olhar para o todo, em que você teve que chamar responsável, fazer reunião, pensar em projetos para a escola, no momento que você teve de gestão? A universidade, ela te preparou para todas essas ações diversificadas que você teve? Eu posso dizer que menos de 50%. Né? A prática do dia a dia, ela faz uma grande diferença. Né? Mas a universidade é necessária. O conhecimento é necessário. Né? Não só em questões, né, de aprendizagem, mas um currículo é importante. Né? Você tem que ter um objetivo. Ela te abre portas para empregos melhores, né, para você fazer um concurso. Então, assim, é necessário. Mas é aquilo, o professor da universidade, ele te mostra os caminhos que você pode seguir. Né? Isso faz parte. Você vai trilhar. É um ponto de partida. É o ponto de partida. Ok. Então, assim, como ponto de partida, eu acho que está ok. Mas você concorda comigo que a gente precisa de formação em serviço? Sempre. Então, essa busca aí, dessa formação em serviço, a formação continuada, que eu acho que é importante para a gestão e a gente vê muito pouco acontecer. Muito pouco. Agora, na minha pesquisa, eu tive buscando materiais sobre gestão. Eu descobri que tem pouquíssima coisa sobre a nossa trajetória. Como surgiu o gestor?
Eu encontrei pouquíssimo material, porque sempre se fala em quê? Formação docente. Todos os olhos estão para o professor. Só que esse professor um dia vira um diretor, vira um coordenador. Sim. E aí, se não for uma Maristela que já tem uma proatividade, se não for uma Suzana que já... Como que faz? Assim, o que eu percebo é que essa busca do conhecimento, ele sempre vem do professor para fora. É o professor que busca, na maior parte das vezes. Eu acho que isso faz falta. Né? Muitos momentos fora da sala de aula, em cursos, são necessários para aqueles que estão chegando. Sim. Né? Para aquele professor que nunca teve um aluno um aluno especial, um aluno incluído. Então, eu acho que é necessário, é a construção do seu dia a dia. Né? E isso muitas vezes acontece porque é o professor que busca do lado de fora da escola. Porque ele está o tempo todo na escola. Né? O horário de trabalho do professor é muito extenso. Ele chega, principalmente quem trabalha o dia inteiro, ele chega muito cedo e ele sai no final do dia. Né? Então, assim, eu acho que há uma necessidade desse olhar diferenciado para a capacitação do professor. É necessário. Eu acho que todo aprendizado ele é válido, mesmo que seja para você dizer, não concordo com isso, não achei esse curso interessante, ele não serviu para mim, ou ele contribuiu pouco, mas ele vai fazendo com que você pense. Né? E a educação é o pensar o tempo todo. O pensar do fazer, o pensar do aprender, né? O pensar do modificar, do repetir. Né? O tempo todo nós temos que estar atentos, né? À sala de aula, ao dia a dia da escola. Quando a gente chega na escola, quando a gente põe o pé na calçada, nós já estamos olhando a escola. Sim. Né? A gente olha o aluno que está ali na entrada, a gente olha uma mãe, às vezes não é uma mãe de um aluno nosso, mas ela vem ao nosso encontro nos pedir uma informação, um socorro, né? E isso é escola. Né? O aluno, ele não tem que ser meu, para que eu possa ser importante para ele, possa ser importante para essa mãe. Né? O ouvir a família é essencial no processo de aprendizagem, no geral. Né? Porque eu fico pouco tempo com meu aluno em sala. Então, é o responsável que precisa em casa sentar. Né? É o que eu falo, faz parte da rotina. Se você tem um filho, faz parte da sua vida esse filho. Então, é necessário essa organização, é necessário a conversa com a família, é necessário que o professor ensine o responsável a estudar com seu filho, que ele não é o professor. Não, e aliás de contas, a gente às vezes parte do pressuposto que o responsável sabe o que é um acompanhamento, exatamente, sabe o que ele precisa fazer, e eu venho descobrindo que eles não sabem. Não sabem, porque eles não estão em sala de aula. A mãe também. Da gente até, digamos assim, sabia. Sim. Mas os pais que a gente tem hoje, eles estão desprovidos de uma série de informações. Como lidar, qual é a rotina da criança, como elogiar. Se você precisa repreender, o que você faz? Não é bater. Então, mas o que você faz? Então, você percebe que, às vezes, as reuniões de pais são mais como lidar com o seu próprio filho do que, propriamente, a gente trabalhar, talvez, tão assim, o pedagógico. Então, hoje eu vejo assim, uma necessidade, uma carência muito grande de um saber educar, de um saber fazer. É isso. Esse acompanhamento estudantil, que, na verdade, a realidade da criança ela só tem duas, a casa e a escola. Exatamente. Né? A casa, e você eu vejo muito assim, né? Às vezes a mãe fala para mim assim, professora, eu trabalho a semana toda. Eu só tenho sábado e domingo com ela, né? Eu falo, então, faça o sábado e domingo ser importante. Porque eu sei que a pessoa precisa trabalhar, hoje todo mundo precisa trabalhar, né? Se não tiver uma situação financeira muito boa, todo mundo precisa trabalhar. Né? E realmente, às vezes, eles saem de madrugada e eles chegam à noite e o filho está dormindo. Né? Não é todo mundo que tem alguém na família que possa ficar. Né? Muitas vezes eu vi minha filha de olho aberto no final de semana, porque eu saía de madrugada, trabalhava na Zona Sul, longe da minha casa, e eu chegava muito tarde. E a minha filha estava dormindo. Então, eu me fazia presente de que forma?
através dos cuidados, que era a avó, minha mãe ficava com ela, então através dos cuidados, quando eu olhava os trabalhos, quando tinha pesquisa, eu ajudava e deixava para ela, quando eu olhava a agenda, mas o final de semana era nosso. Era hora de perguntar como foi a escola, o que aprendeu, o amigo, perguntar da professora, né? Então, para a criança ver que aquele lugar que ela fica, eu acredito naquele lugar. Ela não fica num lugar qualquer, ela fica num lugar que eu acredito, que eu acho importante para ela, né? Então, eu falo para os meus pais, né? Eu falo, não consegue estudar durante a semana? Vamos estudar no final de semana. Então, eu mostro para o responsável o que é importante daquilo tudo que a criança aprendeu. O que ela precisa aprender para seguir. Olha, então é importante você estudar a continha de adição, a continha de mais. Olha, é assim. Professor, eu não lembro. Eu explico para a mãe. Sabe, a gente tem hoje as redes sociais que facilitam, né? Os celulares estão mais modernos, então eu gravo áudio, eu mando um vídeo que pode ajudar o responsável, que às vezes ele não lembra mais daquilo, ou ele nunca aprendeu, né? Quando eu vejo, amanhã eu não tenho condição de pagar uma professora particular, então eu falo, a senhora vai estudar desse jeito aqui. Vai perguntar isso, vai ver se a criança sabe sobre isso. Então, assim, é esse papel da escola, né? Ela saiu, na verdade, o papel da educação, ela saiu de dentro das escolas. Sim. Né? Mas é necessário, porque a gente precisa criar harmonia, a gente precisa criar integração, escola-família, né? Confiança, porque eles deixam os filhos deles no ambiente de pessoas que eles não conhecem. Né? Então, eles precisam acreditar onde eles estão deixando. Então, se você não cria um vínculo, não caminha. E aí, eu quero falar agora para você que é gestor, né? Que está nos assistindo, percebe que teus professores podem assistir essa entrevista com essa excelente docente, a Maristela Bonilauri, e aprender muito com a experiência, porque a Maris, durante a pandemia, ela todo dia ela conversava com os alunos, ela tinha lá, nós tínhamos os grupos do WhatsApp, inclusive temos até hoje, né? Se era no carnaval, ela tinha um adereço na cabeça, se era na Páscoa, era outro. Então, ela está sempre alusiva ao tema, e isso é importante para essa formação de vínculos e a escuta, né? Porque eles acabam se abrindo muito, se abrindo. Então, assim, a gente percebe que a escola ampliou o seu papel com a pandemia, né? Sim, a gente ampliou o nosso alcance. Claro, ficamos com o nosso tempo, digamos assim, de pessoal, de certa forma, até reduzido. Nos tornamos mais acessíveis, porém o mundo se tornou acessível, porque a internet, as tecnologias, as TICs, elas fizeram isso, o mundo ficou pequeno. Então, de certa forma, a gente fica mais acessível, a gente fica mais aberto ao outro. Claro, a gente vai colocar umas certas normas, porque tem o horário de dormir, tem o horário da nossa família, mas isso é importante para que a gente esteja figurando no contexto, sabe, no contexto desse aluno, dessa família, influenciando, porque nós somos exemplo. Às vezes o lugar que a criança vai ter o maior como eu vou dizer assim, exemplo, eu quero usar a palavra assim, o maior referencial é a escola. Né? Porque às vezes a família não tem. E às vezes a gente lida com família menos favorecida, mas às vezes a gente tem família favorecida que não tem a oportunidade de ter esse olhar e dar esse atendimento. Eu tive aluno carente extremamente rico e tive aluno carente também pobre. Então, assim, na verdade, todos precisam de atenção, todos precisam deste olhar. E, assim, eu creio que começa na gestão. Começa aqui, ó. Aqui é que vai fazer... Exatamente. Concorda comigo? Sim. Vai fazer todo a multiplicação. Porque aí você tem um gestor que ele tem esse olhar, né? Você está ali próximo, aquilo vai contaminando e vai chegando. Maris, eu queria que você olhasse para lá agora para os nossos assistentes, colegas, tem vários colegas assistindo agora. E assim, o que você pode falar para aquela pessoa que quer galgar, quer ser um coordenador, quer ser um diretor, quer fazer um trabalho tão humanizado quanto o que você vem desenvolvendo? Você pode dar uma palavra? Eu penso que
estar aberta à aprendizagem, né? Estar aberta a novas ideias, ao ouvir, né? Ao buscar referências, que eu penso assim, que a aprendizagem, ela vem sempre a partir de um modelo. Eu não posso exigir que uma criança desenhe um sol se ela nunca viu o sol na vida, né? Eu não posso exigir que o outro me dê afeto se eu não ofereço afeto a ele. Eu não posso exigir que o outro me dê bom dia se eu passo por ele todos os dias e não olho para ele, né? Então, tudo é a partir de modelos. Então, nós precisamos estar abertos, temos consciência de que não sabemos tudo, né? A aprendizagem, ela se faz do dia que nós nascemos até o dia que nós partimos. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar ideias, né? Nunca é tarde para trocar informações e experiências. Às vezes a gente acredita, como estamos em determinado local ou situação há mais tempo, nós sabemos de tudo. E não é assim, né? Nós sempre temos o espaço para aprender. Então, eu acho que é o olhar, né? O olhar o mundo. Sempre vamos achar num cantinho dele alguma coisa para mudar, alguma coisa para aprender. É isso aí. Eu acredito que isso começa na educação. Por isso eu estou nela há tanto tempo. Então, assim, o que eu tiro do nosso encontro hoje? Que mudança, amor, né? São as palavras que mais ficam aqui para mim hoje registradas, o quanto a gente pode transformar vidas. Sim. Então, foi excelente a tua participação. Muito obrigada pela tua história. Obrigada pelo encontro, pelo convite. E que outras pessoas possam trilhar um caminho semelhante ao teu, né? Com tanto esmero, com tanto carinho. E tem muita coisa ainda para fazer. Temos. E a aposentadoria, sabe muito tempo. Então, pessoal, esse foi o nosso Papo de Gestor Escolar, Papo com Gestor Escolar de hoje, né? Com a Maristela Bunilauri. Espero que você tenha curtido, né? Fique aí com a gente e até a próxima. Até mais.